Aula número 41, Fernando Pessoa, Álvaro de Campos. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda una, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou, correndo até o fim do mundo, e viu-se a terra toda de repente surgir redonda do azul profundo. Esse poema faz parte é o tema da aula número 40, o épico. Agora estamos estudando Fernando Pessoa nos seus heterônimos. Já vimos o épico, já vimos o lírico, e agora essa aula número 41 é o heterônimo. Não confunda pseudônimo com heterônimo. Pseudônimo é um autor que escreve com outro nome. E ponto final. Todas as poesias dele têm o mesmo estilo, é o estilo dele, do escritor. Todos os temas dele, se ele se especializa num determinado tema, é ele mesmo. O heterônimo é outro escritor, como se fora outro escritor. Outra personalidade, outro tema, outro sentimento, outro coração, outro espírito, outra mente, outra personalidade. Quando o pseudônimo tira a máscara, e a palavra persona significa máscara, e aí que dá uma coerência com Fernando Pessoa, quando o pseudônimo tira a máscara, ele diz a todos: este sou eu. Quando o heterônimo tira a máscara, ele diz: aquele sou eu, outro eu. Já vimos Fernando Pessoa, épico. Já vimos Fernando Pessoa, lírico. E agora veremos os heterônimos. São dezenas de heterônimos, mas a crítica e os livros didáticos têm concentrado apenas em 3. Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Hoje veremos Álvaro de Campos. Algumas características do poeta Álvaro de Campos. 4 características. Lembrança de uma infância perdida. No tempo em que festejavam o dia de meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Ruína de não ter trazido o passado roubado na algibeira. Eu estou consultando o livro de minha autoria. Uma segunda característica, uma solidão, isolamento, aversão à vida real. Outra vez te revejo Lisboa e Tejo e tudo, transeunte inútil de ti, de mim, estrangeiro aqui como em toda parte. Solidão. Mais uma. Náusea, desespero existencial, desânimo, cansaço. A morte é o sinal de igual na equação da vida. Súbita, uma angústia. Ah, que angústia, que náusea do estômago à alma. Dei-me de beber que não tenho sede. É paradoxal alguém que não tem sede pedir para beber. Mas
pressuponho que não seja água que ele queira beber. Outra coisa qualquer que possa causar mal ou a própria morte. Frustração amorosa, ausência de um sentido para o amor. Um dia, num restaurante fora do espaço e do tempo, serviram-me o amor como dobrada fria. É um poema que veremos agora. Dobrada à amorda do Porto. Um dia, num restaurante fora do espaço e do tempo, serviram-me o amor como dobrada fria. Disse delicadamente um missionário da cozinha que a preferia quente, que a dobrada, e era a moda do Porto, nunca se come fria. Impacientaram-se comigo. Nunca se pode ter razão num restaurante. Não comi, não pedi outra coisa, paguei a conta e vim passear por toda a rua. Quem sabe o que isto quer dizer? Eu não sei. E foi comigo. Sei muito bem que na infância de toda a gente houve um jardim particular, o público, ou do vizinho. Sei muito bem que brincarmos era o dono dele e que a tristeza é de hoje. Sei isso muitas vezes, mas se eu pedir amor, por que é que me trouxeram dobrada a moda do Porto fria? Não é prato que se possa comer frio, mas trouxeram-me frio. Não me queixei, mas estava frio. Não se pode comer frio, mas veio frio. Está percebendo que o amor para o Álvaro de Campos deve ter frenesi, ardor, paixão, intensidade, vibração. Camões já houvera dito, em outras palavras, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é flor que desatina sem se ver. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como pode causar na humanidade tanta amizade se tão contrário a si é o mesmo amor? Bilac, do mesmo tema, amor é fogo que arde. Também Bilac disse, como Camões, tenho frio e ardor em febre, o amor me acalma e endoida, o amor me eleva e abate. Esse é Bilac. E Machado de Assis, em Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um trechinho só. Gastei 30 dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela, não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência a um tempo manhoso e teimoso. Ou seja, para Machado de Assis, não já cavalgando o corcel do cego desejo do passado com ela, de ardor. Enfim, há uma metáfora em Fernando Pessoa. Quando Álvaro de Campos, o heterônimo de Fernando Pessoa, compara o amor a uma dobrada à moda do Porto, é meramente uma metáfora. Assim como não se come uma dobrada à moda do Porto fria, lhe trouxeram um amor frio, sem sensibilidade. Sem aquela de Camões, o amor é fogo que arde sem doer. Sem aquela febre de Bilac, ardor, febre. Ou sem o corcel de Machado de Assis. Quer dizer, a ideia é que e ainda a moda do Porto coloca a cidade de Porto também como avançada em suas relações,
cidade viva, cidade de shows, cidade intelectual, altamente intelectual, onde respira atualmente a liberdade. E na época também inicia-se uma respiração de liberdade no Porto, altamente intelectualizada. É o amor se serve como se fosse uma dobrada do Porto, mas quente. Se for fria, não se devora nem a dobrada e muito menos o amor. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso, arrogante, que tenho sofrido enxovalho e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido piscar de olhos dos moços de frete, eu que tenho feito vergonhas financeiras pedindo emprestado sem pagar, eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho por nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi ser um príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não. São todos o ideal, se os ouço e me falam. Quem há neste mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipe, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Álvaro de Campos. Uma interpretação. O poema está aí no vídeo. Vou dividi-lo em 7 partes, ou 7 temas, subtemas. Primeiramente, uma declaração. É a primeira parte. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Bom, porrada é pancada, com cacete, com pau, pancada, bordoada. Se eu quisesse traduzir essa metáfora para o seu significado real, eu diria, nunca conheci quem tivesse um só aborrecimento na vida. Pronto. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Segunda parte. Uma
autoanálise do sujeito lírico. Ele se analisa. Ele se analisa. Ele se qualifica, desculpa o pleonasmo, a si mesmo. Observa que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que é isso? Ridículo. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que é isso? Submisso. Que tenho sido cômico às criadas de hotel. Que é isso? Grotesco. Que tenho sentido o piscar dos olhos de moços de fretes. Ridículo, liberal. Que tenho feito vergonhas financeiras pedindo emprestado sem pagar. Parasita. Que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado. Covardia. E conclui no bloco, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. É a segunda parte da interpretação. É a autoanálise do sujeito lírico. Terceiro, análise de outrem. Me acompanha no vídeo. Depois de uma análise a si mesmo, todos eles são príncipes. Todos são príncipes, ninguém é ridículo, ninguém é covarde, ninguém é parasita, ninguém nunca ficou nervoso e perdeu a calma e sempre se comporta de uma maneira digna. Lendo alguns psicólogos, se é verdade, dizem que o homem tem a maior dificuldade de transmitir suas emoções. A mulher é mais fácil para isso. O homem guarda, é aquela ideia, o homem não chora, o homem é valente, o homem é herói, é isso que ele está dizendo também. Então os homens que ele conhece são todos ilustres, todos impecáveis, todos andando de peito levantado, só ele, que na vida é ridículo, é grosseiro, já teve covardia, já teve insultos, já foi insignificante, já foi desprezado, só ele, ninguém mais. Quarta parte do poema. Vontade de ouvir uma confissão. Vontade de ouvir de outro uma declaração dos próprios erros ou culpas. Alguém que lhe confessasse uma infâmia, pelo menos. Nem é preciso ouvir, ou pelo menos um pecado, um pequeno pecado. Alguém que confessasse uma cobardia. Todos eles são príncipes. Quinta parte do poema que eu dividi. Desabafo. Ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? É o desabafo. Sexta parte, uma constatação. Então sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Só o sujeito lírico é errônico, possuído pelo erro? Todos são nobres, elegantes, submissos, sublimes, desculpa, submissos não, sublimes. Só o sujeito lírico é abjeto, vil, às vezes grotesco, às vezes desprezível. E, finalmente, uma análise simultânea do outrem e de ele. E assim ele termina o poema. Outrem, ainda que as mulheres não os amem, ridículos nunca, ainda que sejam traídos, ridículos nunca. E o eu, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Ele termina fazendo a análise simultânea de outrem e de ele. Nunca conheci alguém que tivesse levado porrada. Ao volante do Chevrolet, pela estrada de Sintra, ao luar e ao sonho na estrada deserta, sozinho guio
guio quase devagar e um pouco me parece, ou me esforço, um pouco para que me pareça que sigo por outra estrada, por outro sonho, por outro mundo, que sigo sem haver Lisboa deixada, ou Sintra aqui ir ter, que sigo e que mais haverá em seguir, senão não parar, mas seguir. Vou passar a noite a Sintra, por não poder passá-la em Lisboa. Mas quando chegar a Sintra, terei pena de não ter ficado em Lisboa. Sempre essa inquietação, sem propósito, sem nexo, sem consequência, sempre, 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 esta angústia excessiva do espírito por coisa nenhuma. Na estrada de Sintra, ou na estrada do sonho, ou na estrada da vida? Maleável aos meus movimentos subconscientes do volante, galga sob mim, comigo, o automóvel que me emprestaram. Sorrio do símbolo ao pensar nele e ao virar à direita, enquanto as coisas que me emprestaram eu sigo no mundo. Quantas coisas que me emprestaram guio como minhas. Quanto me emprestaram, ai de mim, eu próprio ser. À esquerda o casebre. Sim, o casebre. À beira da estrada, à direita o campo aberto com a lua ao longe. O automóvel, que parecia pouco dar-me liberdade, é agora uma coisa onde estou fechado, que só posso conduzir-me se nele estiver fechado, que só domino se me incluir nele, se ele me incluir a mim. À esquerda, lá para trás, o casebre modesto. Mas que modesto! A vida ali deve ser feliz, só porque não é a minha. Se alguém me viu da janela do casebre, sonhará, aquele é que é feliz. Talvez a criança espreitando pelos vidros da janela do andar que está em cima. Fiquei com o automóvel emprestado como um sonho, uma fada real. Talvez a rapariga que olhou, ouvindo o motor pela janela da cozinha, no primeiro térreo, sou qualquer coisa do príncipe de todo o coração de rapariga, e ela me olhará de esguelha pelos vidros até a curva em que me perdi. Deixarei sonhos atrás de mim, ou é o automóvel que os deixa? Eu, guiador do automóvel emprestado, ou do automóvel emprestado que eu guio. Na estrada de Sintra ao luar, na tristeza, ante os campos e a noite, guiando o Chevrolet emprestado desconsoladamente, perco-me na estrada futura, sumo-me na distância que alcanço e num desejo terrível, súbito, violento, inconcebível, acelero. Mas o meu coração ficou no monte de pedras de que me desviei ao vê-lo sem vê-lo. À porta do casebre, meu coração vazio, o meu coração insatisfeito, o meu coração mais humano do que eu, mais exato que a vida. Na estrada de Sintra, perto da meia-noite, ao luar, ao volante. Na estrada de Sintra, que cansaço da própria imaginação. Na estrada de Sintra, cada vez mais perto de Sintra. Na estrada de Sintra, cada vez mais perto de mim. Vamos colocar o texto no vídeo e vamos fazer uma pequena interpretação. Não é preciso exaltar mais uma vez. É metáfora, é a vida. O trecho que ele percorre de Lisboa a Sintra, uma cidade perto de Lisboa, é metáfora. É a própria vida, desde o nascimento até o seu fim, até a morte. Na estrada de Sintra. Aquelas mulheres são felizes,
justamente porque não é ele. E certamente elas estão pensando, ele é feliz e não ela. A felicidade é o outro. A felicidade está além do horizonte. A vida é um espelho que foge. Vamos fazer uma pequena interpretação para completar os ensinamentos do poema. Há dois planos, estão percebendo no vídeo. Primeiro, o plano físico, circunstancial. Vocês estão vendo, ao volante do Chevrolet pela estrada de Sintra. O segundo plano, perceba, é subjetivo, é íntimo, é espiritual, é pessoal. Me parece, eu me esforço um pouco para que me pareça que sigo por outra estrada, por outro sonho, por outro mundo. O primeiro plano é pretexto para que se fale do segundo. É assim o primeiro plano, a metáfora do segundo. Vê que ele diz, eu vou para Sintra, mas chegando lá eu gostaria de estar em Lisboa. E se eu fico em Lisboa, eu gostaria de ir para Sintra. Olha, francamente, quantas vezes acontece isso na nossa vida? É só tirar a metáfora. Esqueça Lisboa e Sintra e coloca isto ou aquilo, como na poesia de Cecília Meirelles. Ou isto ou aquilo. O que eu faço? Fico em Lisboa e vou para Sintra, mas eu sei que em Sintra eu vou querer ter estado em Lisboa. E se eu ficar em Lisboa, eu tenho certeza que eu gostaria de ter ido para Sintra. É isto ou aquilo. Observa também mais dois outros planos. O empréstimo do automóvel e o empréstimo de todas as sensações da vida. O automóvel é emprestado e as sensações também. Ele mesmo é um empréstimo, ele diz. Ele mesmo é um empréstimo. Um paradoxo. O automóvel lhe dá liberdade. E ele está preso no automóvel. Ele e o automóvel são uma coisa só. Ele não guia o automóvel fora dele. Ele está preso no automóvel. E está livre na estrada com o automóvel. São os dois planos, né? Há uma prisão porque nele o sujeito está fechado, embora o carro se movimenta. Corpo e alma, corpo e mente, corpo e espírito, corpo e vontade. A felicidade está em dois planos. O sujeito poético, observa, julga felizes os moradores do casebre, porque são outros seres. E os moradores do casebre julgam ele, motorista, feliz, porque justamente é outros seres. É sempre assim. A felicidade está um pouquinho além da minha pessoa. Está no horizonte. A vida é assim. Segundo Álvaro de Campos. Há um soneto. Meu coração é um almirante louco que abandonou a profissão do mar e que a vai relembrando pouco a pouco em casa, a passear, a passear. No movimento, eu mesmo me desloco nessa cadeira só de o imaginar. O mar abandonado fica em foco nos músculos cansados de parar. Há saudades nas pernas e nos braços, há saudades no cérebro por fora, há grandes raivas feitas de cansaços. Mas essa é boa. Era do coração que eu falava. E onde diabo estou eu agora com almirante em vez de sensação? Também uma metáfora. Esse meu coração é um almirante então cansado do mar, né? Ele relembra
as suas aventuras no mar, e cansa a perna, e cansa os membros. Ele diz, a saudade nas pernas do mar, saudade nos braços, a saudade no cérebro por fora, a grandes raivas feitas de cansaço. Lá em cima, mais ou menos um paradoxo, o mar abandonado fica em foco nos músculos cansados de parar. Os músculos estão cansados de parar e não de trabalhar. Enfim, há uma palavra-chave aí. O advérbio, a conjunção adversativa mas. Como na música que vocês conhecem. Porém, ai, porém, e lá vem a adversidade. Mas, esta é boa. Era do coração que eu falava. E onde diabo estou eu agora como almirante em vez de sensação? Então tira o almirante daí, coloca a sensação e é o cansaço então da sua vida passada, da sua vida presente. Tudo que ele fala sobre o almirante, as pernas, o braço, etc., revela-o na sua própria mente e no seu próprio espírito. É uma metáfora que conclui dizendo que aquele almirante é o seu coração. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi, em meu tempo, cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera, no tempo em que escrevia, sem dar por isso cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje, as minhas memórias dessa carta de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Vamos colocar o poema no vídeo. Primeira estrofe, uma definição. Todas as cartas de amor são ridículas. Segunda estrofe, uma confissão. Também escrevi em meu tempo cartas de amor ridículas. Terceira estrofe, essência de uma carta de amor. As cartas de amor, se há amor, tem que ser ridícula. Essa é a essência da carta de amor, o ridículo. Quarta estrofe, um paradoxo. Mas afinal, se as crianças que nunca escreveram carta de amor é que são ridículas, um paradoxo? Quem não escreve carta de amor é que é ridículo. Em seguida, ser ridículos sem sabê-lo, sem saber que é ridículo. Quem me dera no tempo em que escrevia sem dar por isso cartas de amor ridículas. Isso que era importante. Escrever a carta de amor num tempo em que se sabe que aquela carta de amor não é ridícula, e é ridícula. A verdade é que hoje, penúltima estrofe, a lembrança já é ridícula. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Já não são mais a carta, só a memória da carta. E finalmente, todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Esdrúxulas são palavras proparoxítonas, que a acentuação vem na antepenúltima sílaba. E por serem raras na língua, ganhou também o sentido de esquisito, excêntrico, extravagante. Palavras extravagantes, ridículas, excêntricas. Está dizendo Fernando Pessoa, na voz de Álvaro de Campos, que
todas as cartas de amor são ridículas. Eu fiz uma pesquisa e encontrei uma carta de amor de Fernando Pessoa. Eu não vou ler toda, mas eu vou ler um trechinho, para ver se é ridículo. Quantas horas... Isso ele descreve a sua namorada Ofélia. Talvez a única namorada que ele teve. Talvez sem nenhum relacionamento íntimo. Ofélia. A Ofélia foi a única pessoa que velou o corpo de Fernando Pessoa no Hospital São Luís toda madrugada. Só os dois fechados no quarto do hospital. Velou o corpo sozinha toda a madrugada. Ofélia. Então ele está escrevendo uma carta para Ofélia. Vamos lá ver. Quantas horas tenho passado em convívio secreto com a ideia de si? Temos-nos amado tanto dentro de meus sonhos, mas mesmo aí eu lhe juro, nunca me sonhei possuindo-a. Sou um delicado e um casto mesmo nos meus sonhos. Respeito até o sonho de uma mulher bela. Eu não saberia nunca como ajeitar a minha alma a levar o meu corpo a possuir o seu. Dentro de mim, mesmo ao pensar nisso, tropeço com um obstáculo que não vejo, enredo-me em teias que não sei o que são. Que muito mais me aconteceria se eu quisesse possuir realmente? Que eu, repito-lhe, era incapaz de eu tentar fazer. Nem sequer me ajeito a sonhar-me fazendo-o. São estas, minha senhora, as palavras que tenho a escrever à margem da significação do seu olhar involuntariamente interrogativo. Álvaro de Campos tem razão. Todas as cartas de amor são ridículas, inclusive a de Fernando Pessoa. Depois de amanhã, sim, só depois de amanhã, levarei amanhã a pensar em depois de amanhã. E assim será possível, mas hoje não. Não, hoje nada, hoje não posso. A persistência confusa da minha subjetividade objetiva, o sono da minha vida real intercalado, o cansaço antecipado e infinito, um cansaço de mundo para apanhar um elétrico, essa espécie de alma, só depois de amanhã. Hoje quero preparar-me para pensar amanhã no dia seguinte. Ele que é decisivo. Tem já o plano traçado, mas não hoje. Hoje não traço planos. Amanhã é o dia dos planos. Amanhã sentar-me-ei à secretária para conquistar o mundo. Mas só conquistarei o mundo depois de amanhã. Tenho vontade de chorar. Tenho vontade de chorar muito de repente, de dentro. Não quero saber mais nada, é segredo, não digo, só depois de amanhã. Quando era criança, o circo de domingo divertia-me toda semana. Hoje só me diverte o circo de domingo de toda semana da minha infância. Depois de amanhã serei outro. A minha vida triunfar-se-á. Todas as minhas qualidades reais, inteligente, lido e prático, serão convocadas por edital. Mas por um edital de amanhã. Hoje quero dormir, redigirei amanhã. Por hoje, qual é o espetáculo que me repetiria a infância? Mesmo para eu comprar os bilhetes amanhã, que depois de amanhã é que lhe é bem o espetáculo. Antes não. Depois de amanhã terei a pose pública que amanhã estudarei.
Depois de amanhã, serei finalmente o que hoje não posso nunca ser, só depois de amanhã. Tenho sono como o frio de um cão vadio. Tenho muito sono. Amanhã te direi as palavras, ou depois de amanhã. Sim, talvez, só depois de amanhã. O porvir, sim, o porvir. Vamos colocar o poema no vídeo e siga comigo. Uma pequena interpretação. 4 momentos. Ontem, hoje, ou amanhã e depois de amanhã. Ontem, veja no vídeo. A infância no circo ao domingo. Prazer suficiente para alegrar a semana toda. Embora hoje precise de todo o circo da infância para alegrar um só momento da vida. Bonito o texto, hein? Bonito o texto. Segunda parte. O hoje. Veja o hoje. Cansaço antecipado e infinito. Preparação para pensar o amanhã. Preferência a não traçar planos. Vontade de chorar. Vontade de dormir. Sono como um frio de um cão velho. Cansaço. Esse é o hoje. Terceira parte. O amanhã. Dia de traçar o plano. Dia de sentar-se à mesa, que ele falou secretária ou secretário. Dia de sentar-se à secretária à mesa e preparar a conquista do mundo. Publicação de um edital. Redação de um edital. Compra de bilhetes para o espetáculo. Não pode nunca ser. Dirá algumas palavras. Isso é amanhã. E depois de amanhã, a última parte. Dia em que conquistarei o mundo. Dia em que o segredo será revelado. A vida triunfará. Será outro. Dia de espetáculo. A pose pública. Serei o que hoje nunca pode ser. O porvir. Em resumo, ontem, a infância, único momento de felicidade. Hoje, frustração, solidão, cansaço. Amanhã, dia de imaginar o plano a ser aplicado no futuro. E depois da manhã, a conquista do eu e do mundo, mas só depois da manhã. Eu sou o professor Jorge Miguel. Dei aula de português muito tempo, em vários lugares de São Paulo, como também dei aula na faculdade Mackenzie, muito tempo, Direito Penal. Tenho 30 obras publicadas, a maioria delas, sobre a língua portuguesa, sobre literatura portuguesa e brasileira. Estou divulgando o idioma nacional. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Divulga o idioma. Quem conhece bem a língua pode perfeitamente conhecer qualquer outra matéria. A química fica mais fácil, a biologia fica mais fácil, a matemática fica mais fácil. Quem sabe português tem um instrumento para poder conhecer outros idiomas e outras ciências. Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Esta é a razão porque minha pátria é a língua portuguesa.